acho que é o Messi, outra hora eu acho que é o Cristiano Ronaldo. Ainda não decidiu. Eu ainda não decidi. Mas dá pra jogar os dois no time, não dá? Fácil. Dá pra jogar os dois no time, não precisa escolher. Vamos falar do Daniel Alves. Daniel Alves está jogando muita bola no Campeonato Paulista. Numa função que no começo havia uma desconfiança, ele quis jogar no meio de campo, mas é bom que se diga que no começo ele jogou com a camisa 10, né? Ele joga com a camisa 10, mas no começo ele jogou um pouco mais avançado, perto dos atacantes. Ele está buscando um pouco mais a bola. Ele não dá para chamar o Dani Alves de volante, por favor, né? Não, segundo jogador de meio de campo, aliás, às vezes ele vem até fazer a primeira função ali. Ele está construindo pelo lado direito, a partir do meio campo, como ele normalmente faz. Né? Ele não está tão centralizado, mas está longe de ser o Daniel Alves volante, por favor. Ele está jogando solto. Não, ele está solto, ele está jogando pelo lado direito, ele está construindo pelo lado direito, mas você que é vê dele. Ele toda hora pisando dentro da área, toda hora a bola passando, igual o Cereto disse. Ó, a roubada dele. Exatamente. E ele está num vigor físico surpreendente. Então, o São Paulo hoje ele joga, o São Paulo tem jogado com o Tietê e com o Daniel Alves fazendo a função. O Tietê uma primeira função, o Daniel Alves uma segunda função. Na construção das jogadas, na criação, na saída de bola, principalmente. E nenhum deles é volantão. Hein? Nenhum deles. Alô, Corinthians. Nenhum deles. Daqui a pouco a gente estava discutindo sobre isso. Exatamente, ali. E o Daniel Alves, por exemplo, teve um jogo contra o Santo André, que me chamou muita atenção, que o Santo André, inclusive, ganhou do São Paulo, com muita chuva em Santo André, que o Daniel Alves vinha na zaga para buscar a bola, quase que como um terceiro. No meio da zaga, né? No meio dos três aí, saída de três. Ele vinha para buscar a bola e foi muito bem no jogo. Então, às vezes o Fernando Diniz, inclusive, reveza o Tietê com o Daniel Alves. Tietê é o homem de confiança do Fernando Diniz. Tá, mas isso para sair, isso posse de bola. Isso São Paulo posse de bola. Isso, tá. Isso. Eu fiz o jogo com São Paulo e Palmeiras. Quem ia lá dentro dos zagueiros para jogar os dois laterais na frente era o Tietê. E fez muito bem o jogo contra o Palmeiras. O Palmeiras teve mais chances objetivas de gol, só que quem teve mais a bola, quem construiu, foi o São Paulo, mesmo não atacando. O São Paulo tinha um problema. Era nítido. Ano passado, eu não vi o São Paulo jogando à la Fernando Diniz. Esse ano é nítido que se joga. Não só em números, porque esse negócio de número é muito mentiroso. Porém, o São Paulo não atacava. Não atacava, que eu digo, não finalizava a jogada. Né? Chutes de fora da área, muitos chutes, mas a maioria dos chutes era de fora da área, chutes despropositais. Nesse jogo, o São Paulo já teve menos chutes a gol, porém mais objetivos. Eu quero esperar um pouquinho mais, né? O São Paulo ganhou do Oeste, botou 4-0. Isso aí é outra coisa. O São Paulo vinha sendo elogiado pela quantidade de oportunidades que criava, continuou criando oportunidades, só que não fazia. Ele virou essa página, é um novo momento, é um outro Alexandre Pato. O Daniel Alves, a partir de agora, realmente voa dentro da temporada. Eu acho que a gente sempre se precipita muito, né? A gente acha que o São Paulo é um desastre ou é um sucesso absoluto. O São Paulo teve um bom resultado contra uma equipe muito fraca, né? Pior time do campeonato, é o lanterna do campeonato. Então, e fez os gols, mas o São Paulo vinha criando. E isso aí a gente não podia criticar. Era o problema dos times do Diniz. Criava muito, não marcava. Marcou como contra o Oeste. Começa a partir de agora uma nova fase? Vamos ver. E o São Paulo foi bem ameaçado no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Oeste teve algumas chances, meteu bola na trave. Foram 10 minutos fantásticos do São Paulo, 15. O São Paulo pressionou, criou oportunidade, amassou o Oeste, fez 1-0. Depois o Oeste cresceu, você tem razão. Esse gol do Daniel Alves foi um gol muito bonito, cruzamento do Reinaldo e o gol do Daniel Alves. O Daniel Alves jogou muito bem, o Pato jogou muito bem, foram os dois destaques do time do São Paulo. Olha só, assistência do Daniel Alves, aí no rebote do Igor Gomes, o gol do Pato. Ali quase que ele pisa na bola, você viu? Mas ele teve a capacidade de esperar o momento certo, olha lá. Tá atrasadinha. Olha lá, é uma atrasadinha, esperou o momento certo. Agora, a bola tem passado o tempo todo nos pés do Daniel Alves, ele tem buscado a bola, é um dos jogadores que mais trocam passes no Campeonato Paulista, mais acertam passes no Campeonato Paulista. Ele completa o setor do Juanfran com maestria, né? O Juanfran sai na boa, ajuda a matar contra-ataque, está sempre posicionado para isso.
raramente vai passar da linha dos jogadores de frente, o Antony e o Dani Alves. Esse E lado diga-se- direito do São Paulo é bom. Diga se não muda muito a função do que ele fazia na lateral direita, porque o Daniel Alves é um lateral de construção, né? Sim. Ele não é dentro. aquele lateral que apoia, é o lateral que vem por dentro. O Fernando Diniz falou sobre o Daniel Alves. O Daniel é um cara com o currículo que ele tem, com a condição que ele adquiriu no futebol, ele poderia ter um comportamento muito diferente daquele que ele tem. Ele continua com o mesmo desejo de ganhar, ele tem uma consciência coletiva que é ímpar, ele gosta de fazer com que os outros joguem bem. Então ele joga bem e toda vez que pode perceber que ele joga muito bem, ele proporciona que o time jogue bem. Então ele não é um ser individual, ele é um ser coletivo e ele gosta de ser assim. O Daniel, quando termina as refeições, ele é o último a sair da mesa, ele é um dos primeiros a chegar no CT. É um cara que cuida da nutrição, ele cuida do corpo e ele é um grande exemplo para todo mundo. Ele fala o que ele conseguiu na vida dele foi por conta dessas características. Então ele é um grande exemplo, porque não é um talento puro, por conta do talento ele venceu, não. Ele venceu por características que a gente pode desenvolver em qualquer jogador. Então ele faz questão de exaltar isso, dessa coletividade. Ô, Paulo Nunes, quero que você de novo vá ao telão para você emprestar um pouco mais o seu brilho, competência para analisar esse lance. O primeiro gol do São Paulo, o Daniel Alves vai buscar a bola. Ó. Olha só. Ajuda na construção Mas com o Tietê. Junto com o Tietê, né? Você tá vendo aqui, Isso. né? Como você joga em construção, você tem que sempre tem que ter um dentro da zaga, né? Mas aqui, ó, ele acompanhando a jogada. Presta atenção, ó. Já pedindo a bola, porque a bola tem que passar por ele. Igual o Diniz estava falando agora, Sereta. É um jogador que não veio para o São Paulo para resolver. Ele não é um jogador que vai ser artilheiro da equipe, mas que ele vai ajudar aos outros, ao Pato, né, ao Pablo, que se jogar, a fazer isso. Então o Daniel é esse jogador. Ele quer jogar com a bola no pé. E jogando por dentro, pelo meio, ele vai ter a bola no pé sempre. Pode deixar evoluir, ó. Ele já está pedindo a bola aqui, ó. Pode soltar. O Vitor Bueno na esquerda, o Ó, Reinaldo como olha entra. aqui, sozinho, entrando na área, ó. É um jogador que entra, que gosta, que bate bem na bola, que tem confiança no chute. Ó, aqui ele já está pedindo, ele já sabe que ele já vai receber, ó. A passagem do Reinaldo é espetacular. 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 Mas aí quando você tem, né, Lino, esse sistema de jogo em que os laterais espetam e o Reinaldo passa, né? Ele Reinaldo por passa dentro, mesmo. é. O Juan Fran tá marcando a sobra de bola. Ó, de novo, ó, Paulinho. vem ele aqui, ó, ele e o Tietê, ó. Agora ele sai, o Tietê fica, porque o Tietê é o primeiro homem. É esse homem. A amplitude na saída de bola é dada com os laterais. Exatamente. O Juan Fran e o Reinaldo bem abertos. Olha aqui onde já está o Reinaldo, ó. O Reinaldo vai passar. E ele vai acompanhando, ó. Bola Igor metida Gomes. e vai acompanhando, porque ele poderia parar aqui no lance. Olha quantos jogadores do São Paulo já tem dentro aqui, ó, do lado esquerdo, perto da área. Olha aqui agora o Reinaldo, ó, dando a opção. Não tinha jogada nenhuma. Olha lá, o Reinaldo passa dando opção, né, ponto futuro lá na frente, e o Daniel já vê aqui o espaço dele aqui, ó. O espaço dele aqui já está aberto. É um jogador inteligente, tem leitura de jogo, já vê a possibilidade de arrematar, de chegar dentro da área. E o passe do Reinaldo também perfeito, né? Que poderia chegar aí e não saber cruzar. Olha lá. Perfeito. Essa imagem na hora da definição, a gente fica olhando a definição, mas o São Paulo hoje tem uma coisa que poucos times do Brasil têm. O Diniz está ajustando isso cada vez mais. Se você reparar lá no alto da tela, você vai ver o Juan Fran já posicionado para marcar o adversário dele na hipótese de contra-ataque. O São Paulo está definindo a jogada. O Tietê um pouco mais atrás, já colado no marcador dele. Pelo lado esquerdo, a marcação já está encaixada também. O São Paulo consegue atacar marcando o adversário. Sim. Ou seja, se ele perde bola, o que a gente chama de recuperação pós-perda, né? Ou seja, você recuperar a bola no campo do adversário, não acontece porque você quer. Exatamente. Acontece porque você treina, você está posicionado. O São Paulo hoje consegue fazer isso. O Palmeiras está perdendo um pouco a mão dessa história. O Palmeiras, o Corinthians fazia muito isso. O Carille era obcecado, o Tite também, o Mano Menezes, eles faziam isso. O Corinthians atacava, por isso que o Corinthians era pouco atacado. A gente chama de defensivo o Corinthians. O Corinthians atacava marcando o adversário. Se o Corinthians perdesse a bola, ele pressionava também. O time do Corinthians estava o tempo inteiro posicionado para marcar, Perfeito. mesmo quando atacava. E o São Paulo está evoluindo nesse conceito agora. É o tal do perde e pressiona? É isso? Por isso Perde e que pressiona. o São Paulo fez outros dois Flamengo gols faz assim. isso muito bem. Nessa mesma partida contra o Oeste, o São Paulo faz outros 2 gols pela pressão.
Perdeu bola, pressionou no centro de campo, está posicionado para isso, os laterais estão dentro, a zaga está encostando no meio campo, São Paulo recupera, o Dani Alves vai e faz os gols. Até no gol do São Paulo a gente consegue perceber isso. Isso é treino, gente. Quem fazia muito isso também, perdeu também o time, perdeu coisa, foi o Grêmio, o time do Grêmio do Renato, que sempre marcava lá em cima, até porque o Maicon e o Matheus Henrique, antes, depois o Arthur, marcavam sempre lá em cima. Hoje já não consegue. Hoje o Grêmio vem, traz a sua linha baixa, para depois sair com jogadas diretas para o Everton. O Grêmio perdeu muito isso. E você viu na classificação do grupo que o São Paulo é o líder do grupo com 12 pontos ganhos. A gente vai para mais um intervalo, 10h14 da noite. Daqui a pouco a gente volta com um giro pelo futebol internacional. Inclusive, o Gustavo Villani preparou um material pra gente.